Jesus, aleluia. E aqui no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai, pelo santo nome de Jesus, aleluia. 500 graus de puro fogo santo e poder na tua igreja, Senhor, aleluia. Missionária Miriam, vem pra cá. Aleluia, pode vir, vamos orar, Aleluia! Irmãos, há lugar para o Espírito Santo. Aleluia, Ele está presente na casa. Oh, aleluia! Que esta mulher venha ser tocha de fogo aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bom é a presença do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos capazes do Senhor e dizer que a nossa alma se alegra, porque nós podemos entender que desde o início desse culto, o Senhor Jesus está falando conosco neste lugar. Deus está presente, está falando com a sua igreja, e eu estou certa que o Senhor completará a boa obra que começou. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 119. Irmãos, eu quero já de antemão, antes de ler, eu quero agradecer ao Senhor por algo que eu não tenho dúvida que Deus fez aqui nessa noite. A presença do Senhor é real, isso é fato. E no mundo espiritual está acontecendo um milagre em nosso meio, aleluia. Eu posso compreender e posso sentir como se o Senhor estivesse pegando pessoas no colo, pastor Jabas, aqui nesta noite, aconchegando a alma e dizendo: olha, não pare, não desista, arabaço de cova, eu estou no barco, eu estou no comando, no controle. É bem verdade, amados irmãos, que no decorrer da circunstância dos nossos dias, tem hora que a gente pensa que o Senhor desceu do nosso barco e a gente se apavora. Mas eu consigo entender aqui hoje, aleluia, que o Senhor está dizendo: eu estou no controle, aleluia. Quando eu cheguei, irmãos, aqui na igreja e dobrei o meu joelho, eu tive uma visão muito real. Eu não sou uma mulher de muitas visões, até gostaria de ser, porque eu acho lindo essa intimidade que as pessoas têm de Deus mostrar coisas, mas não é para todo mundo. Mas eu dobrei o meu joelho ali do lado da irmã Marcilene, e eu tive uma visão muito rápida, irmão, de alguém arrebentando a porta lá da casa do irmão Igor. Foi muito real, muito de verdade. E eu comecei ali a chorar e falar: Senhor, tem misericórdia, guarda. E olhei, vi o Igor, não vi a Ellie, né? Peguei o celular rapidinho, mandei uma mensagem: minha filha, cadê você? E lembrei que eu estou sem carro. E eu falei: Senhor, de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor nunca revela para não fazer alguma coisa. Cuida da tua filha. Nós vamos, irmãos, orar ao Senhor. Antes de eu ler esse versículo que Deus colocou no meu coração, eu quero aqui, com toda convicção e certeza, orar por um grande livramento, minha filha, que Deus te deu. Eu não sei qual era o movimento do inferno contra a tua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus livrou as guardas da tua casa. Eu pedi ao Senhor, e assim fará esta igreja, para que Deus venha proteger, guardar as portas do lar dos teus filhos. Senhor nosso Deus bondoso e Deus de toda graça, que a tua presença
presença nesta casa é real, que o Senhor está pertinho de cada um de nós, é verdade, e que o Senhor já operou um milagre, isto é fato. Pai, nós queremos como igreja te agradecer pelo grande livramento que tu deste aos teus filhos. Os teus propósitos se cumprirão, Senhor. Envia os teus anjos, guarda as portas, livra o lar dos teus servos, guarda, Senhor, o lar de cada crente aqui nesta noite, e continua, Deus do céu, sendo nosso guarda fiel, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Declare, irmãos, que as portas da tua casa está guardada pelas mãos do nosso Deus, aleluia. Salmo 119, versículo não, né? 94, Salmo não tem versículo, 97. Eu quero que você preste bastante atenção no que o salmista Davi nos diz aqui. Ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todos os dias. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais dos que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doce é a tua palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento, pelo que eu aborreço todo o falso caminho. Amém, irmãos? Sente, adorando, exaltando o nome do Senhor. Hoje à tarde, eu dizia para o Senhor que eu queria que Deus me desse um texto, me desse uma mensagem, irmãos, que falasse primeiro comigo. Eu estava precisando muito, e a escola bíblica dominical nessa manhã falou demais ao meu coração. Sabe, tem aquele dia que o culto te leva para casa pensativo. É como se a palavra ficasse dentro da tua memória, te trazendo lembranças. E eu posso dizer que o meu domingo foi assim. E o Senhor colocou um tema no meu coração, e eu fui estudar sobre isso. 3 atitudes que me levam a ter um verdadeiro compromisso com Deus. Quando a gente, irmãos, vai falar de compromisso, todo mundo sabe o peso que tem a palavra compromisso. Você vê que nós temos um compromisso com o nosso esposo, e eu considero um dos compromissos na terra mais valioso, né, Cássia? Aquilo que você tem que zelar, cuidar, para ele ficar vivo, para ser testemunha. E não é fácil, irmãos, não é fácil. Você faz um compromisso com alguém, principalmente nos dias de hoje, e meu Deus, quantas decepções. A gente se frustra, se chateia, né, irmã Marisete? Fica triste. A gente critica o ser humano e diz que o ser humano de hoje não tem mais compromisso, não tem mais responsabilidade. E pensando nisso, eu me deparei com o Salmo 119. Quando o salmista Davi diz assim: quanto eu amo a tua lei. E quando eu li, irmão, só o primeiro versículo 97, eu perguntei para o meu coração, sabe, Ronaldo, Senhor, será que eu amo mesmo a tua lei? Porque, irmãos, não adianta. Ser cristão é uma escolha, Ruth. Eu escolhi, você escolheu, nós, igreja, escolhemos, né, ter um compromisso com o Senhor. Só que eu tenho entendido no decorrer dos dias que parece que nós não estamos conseguindo, e foi o que eu compreendi aqui nesse culto, o Senhor nos
entendendo de quanto nós somos necessitados do auxílio dele. Cada louvor, irmãos, que cantou aqui nesta noite, eu entendia, presbítero Cícero, como se o Senhor estivesse dizendo: olha, eu sei que está bem difícil, mas eu posso te ajudar. Você precisa só entender que você tem um compromisso comigo. E a primeira atitude que Deus trouxe ao meu coração, irmãos, foi o compromisso com essa palavra, que o salmista diz: quanto eu amo a tua palavra. Igor, se nós formos todo santo dia pegar a palavra do Senhor, como eu vejo o pastor Jabas fazendo todo dia, por mais compromisso, por mais pão para fazer, grudado, é como se fosse o pão dele mesmo. Se todos os dias nós lermos uma palavra do Senhor, será que a gente já parou para pensar quanto menos risco nós corremos de pecar contra o Senhor, de falhar com esse nosso compromisso com o Senhor? Eu tive uma semana, irmãos, bastante complicada para mim mesma. Eu fui no médico terça-feira e eu fiquei quase uma hora com o meu neurologista. E ele ainda brincou comigo e falou assim: Miriam, eu vou te explicar em detalhezinho por detalhezinho. Só que, irmãos, aconteceu algo tão incrível. Quanto mais, amor, aquele médico me explicava, aquele monte de cabeça aberta lá, que a cabeça da gente é horrível, feia demais. Mas eu questionava dentro do meu coração. Era tão engraçado que parece que as palavras dele iam indo para outro lugar, sabe, irmão Cícero? E eu dizia: Senhor, lembra que eu passei quase 20 dias com esse negócio aqui segurando na mão e dizendo: quando eu chegar lá, eu quero escutar isso, eu quero escutar aquilo. Eu fui, Marcelene, com tanta certeza que eu ia escutar o que eu queria escutar. E quanto mais ele falava, mais eu me decepcionava. Era como se eu não tivesse sido ouvida, ou como se eu fosse infantil demais. E de repente, irmãos, parece que aquela frustração que foi tomando conta, e daí aquele médico foi dizendo: esse aqui eu vou tirar, esse aqui eu vou aumentar, esse aqui é pro resto da vida, esse aqui é caro. Me deu uma vontade de chorar na frente daquele homem e falar: doutor, olha de novo, deve ter alguma coisa errada. E quando eu saí lá da sala, eu entrei no carro, debrucei no volante, como eu faço muitas vezes, mas me deu uma tristeza. Mas eu chorei tanto, irmãs, mas eu chorei tanto lá parada naquele estacionamento. E de repente o Senhor me fez lembrar disso hoje ao fazer esse histórico bíblico. Quem é o dono da tua história? Era como se tivesse tudo tão perdido, tão desfalecido. E sabe o que eu tenho entendido, irmãos, no nosso caminhar espiritual? Que a gente está mais ou menos por aí. Como assim, missionária? Tão desiludido, tão sem esperança, sabe, Cresiane, tão desacreditado. Por que, missionária? Porque a gente ouve falar de milagre, a gente ouviu falar de milagre, a gente viveu histórias espirituais sobrenatural. A maioria dos cristãos aqui, irmãos, se voltarem uns 10 anos atrás, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, vão sentir saudade de si mesmo, saudade de como servia, saudade, irmã Marisete, de como adorava, saudade, irmãs, daquele tempo que na segunda a gente já almejava pela terça, porque tinha vontade de ir pro culto. E eu fui compreendendo, irmãos, que o verdadeiro compromisso com Deus, ele é algo que precisa ser trabalhado em nós. Sério. Por que, missionário? Porque nós não temos um compromisso com o homem. Nós não temos um compromisso com pessoa quando o assunto é a fé. Nós temos um compromisso de quem nos conhece, irmão Rodrigo, detalhadamente. Quando eu digo para o meu Deus: olha, Senhor, eu não dou conta mais, Ele olha para mim e fala: você sabe que você dá. Quando nós olhamos para o Senhor, irmã, e dizemos: Senhor, eu estou tão cansada, Ele sabe que é só se colocar em cada de pé que a gente consegue.
compromisso com Deus, Ele vai trazer para nós, irmãos, o quê? O desejo de viver um novo, Ronaldo, algo sobrenatural. Hoje eu passei pelo livro das memórias estudando isso aqui. Como a gente se preocupa. Eu estou pensando desde segunda-feira, já que eu dormi tanto, irmãos. Eu tenho dormido 16 horas sem acordar. Chega semana, né? Que eu vou ficar zerinha. Mas eu tenho pensado tanto nessa semana que passou. E eu estava perguntando, Senhor, se eu fazer um questionário para a nossa igreja, para mim, e perguntar nesse questionário pessoal para cada um dos irmãos, que nota nós nos daríamos para esse nosso compromisso, arabaço de couva sébia, com o dono da verdade. Irmãos, como serva, como ovelha, como irmã do círculo de oração, como obreiro da casa do Senhor, como jovem do Senhor, que nota nós nos daríamos se nós nos despimos da nossa hipocrisia de santidade e observarmos para as nossas verdades, Márcio? E como falhos somos e humano que somos, Igor, a gente ainda vai dar um jeitinho e vai dar aí uma notinha razoável. Por quê? Porque nós temos argumentos de sobra para explicar para o Senhor que tem uma razão para a gente estar sem compromisso. É natural, irmãos. Agora manda a gente explicar o compromisso do irmão. A gente vai explicar, Ronaldo, direitinho, porque o irmão não vem porque é folgado, porque a irmã não vem porque é folgado, porque é relaxado. Aí o exerecanaço de cova sébia. Aí o Espírito de Deus vem como raio-x sobre nós e diz: ei, qual tem sido a tua fidelidade? Qual tem sido o teu compromisso com esta palavra que você diz? A gente não tem mais tempo de orar, irmão. A canseira já não nos permite mais orar como orávamos. Mas nós queremos milagre, nós queremos solução. Hoje eu falava assim: Senhor, fala sério comigo. Se ao invés de me preocupar, eu descer de joelho, sério. Se ao invés de chorar e lamuriar, eu descer no jejum, tem milagre ou não tem milagre? Deus mudou, irmãos. A gente lê vários milagres na Bíblia Sagrada, mas a gente não tem conseguido dar o valor devido para o nosso compromisso com a palavra. O que eu pude entender? Que o relaxismo espiritual tomou conta da nossa alma de tal maneira que nós estamos entendendo, uma cidinha, que o nosso compromisso com Deus é como se fosse o nosso compromisso com o pastor Jairo. Eu vou ligar, eu vou explicar. Ele é caro, ele é humano, ele vai me entender. Mas o Senhor, está nos analisando qual é a profundidade do nosso compromisso com a palavra. Mas missionário, olha para o mundo, olha para a vida, olha para as coisas como é que estão. Mas irmãos, a Bíblia, se você folhear com unção do Espírito do Senhor, nós vamos entender o Senhor dizendo que o nosso negócio, aleluia, não é com o mundo. O nosso negócio, Misiária, não é com enfado. Alguém cantou aqui, não sei quem foi, ou foi nós mesmos, um louvor que dizia: troca o fardo. Está pesado? Troca ele. Troca com quem? Troca com Jesus. Mas para trocar o fardo com Jesus, nós temos que ter compromisso com ele. Não tem outro jeito, irmãos, de o Senhor ouvir as nossas mazelas, as nossas lágrimas, atentar para nós, se nós não tivermos um compromisso com o Senhor. Mas missionária, que pastor só cobra a gente na igreja, irmão, não é verdade. Eu canso de dizer isso aqui. Se você estiver aqui e não tiver com desejo de mudança, vai ser só passagens, noites dentro da casa do Senhor, mas não tem milagre. Segunda atitude, compromisso com a obra do Senhor. Compromisso
isso tem base, irmãos? Tem. Isso tem muita base. Você quer ver uma coisa que o Senhor me fez ver hoje? Aleluia! De que realmente, irmãos, nós estamos vivendo um relaxo espiritual tão grande. E eu entendo, presbítero Cícero, que a igreja está se iludindo. E quando eu digo igreja, pode ter certeza que eu não saio do pacote. Alai, se iludindo como, irmã Miriam? Achando, irmã Marisete, que Deus está entendendo tudo. E o duro, irmãos, é que Ele não vai descer com antecedência para nos avisar, Marcos, que Ele não está entendendo. A Bíblia diz que é só naquele dia. Só naquele dia, irmãos. E a gente fica se iludindo, devotando uma fé sem compromisso, sem desejo. Hoje eu estava observando aqui a presença gostosa do Senhor. E eu estava dizendo, Deus, olha como é especial quando a gente vem para adorar, irmão. Quantos cultos dentro dessa igreja que a gente entra pedra e sai tijolo. O pastor volta para casa dizendo, não vou pregar mais, amor. Não vou não, porque isso entristece a gente. E é porque, irmãos, é porque a gente entende que se nós quisermos, Ele vai, levantou-se do corpo e a sébia, visitar e ficar no ambiente. Deus não fica num culto sem compromisso, Ruth. O Espírito Santo do Senhor, Ele não permanece, irmão. Por quê? Porque Igor, Ele é excelência. Ele é o sobrenatural do Espírito. Ele tem que chegar e tem que encontrar guarida em nossos corações. O Espírito Santo, Ele quer se sentir desejado. A gente acha que é só estar aqui. Mas quando a gente para tudo, esquece tudo e diz, eu sei para que eu vim te adorar. Tá doendo, mas eu vim te adorar. Tá ruim, mas eu vim te adorar. Aleluia! E aí, irmãos, a gente vai se entupelando de explicações. Deus me levou e eu achei incrível em Jeremias 48 e o 10, onde ele vai dizer para o profeta assim, olha, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, maldito é aquele que retém a palavra. Irmãos, se eu e você temos um compromisso com o Senhor e não vivemos este compromisso, a gente ainda quer acreditar que estamos corretos. Tem uma alma do lado campegando, Ronaldo, e a gente está lá, mas está difícil, mas a igreja está um gelo, mas os crentes não estão indo para o culto. Aí irmão Cícero, ele diz assim, ó, Deus, ele diz, maldito tu és, porque serve de qualquer maneira e ainda retém a palavra. Sabe o que o Espírito Santo me fez entender? Que quando eu tenho um compromisso com a verdade, pastor Jabas, eu tenho que ter palavras boas. Eu tenho que ter, irmãos, para o mundo, para aqueles que estão à minha volta, algo bom. Por quê? Porque eu amo a palavra do Senhor, porque Deus faz milagre, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu li esse versículo e falei, Senhor, se o Senhor, que é o dono da verdade, não alisa, eu não sei porquê, irmãos, que a gente, principalmente a gente que é líder, eu não consigo entender. Por que, pastor, que a gente fica alisando o que Deus não entende? Sério, irmãos. Hoje nós estamos como líder na casa do Senhor numa situação tão encabulada que você está vendo crente na pirambeira, sabe que não vai conseguir servindo a Deus desta maneira, e a gente tem que ficar adulando, porque senão ele vai sair da igreja.
Só que a questão não é sair da igreja, irmãos. A questão é o dia da verdade. Shalai. Renemanto coube a sébia. A questão é entender que o meu céu e o teu céu só se conquista com verdade. Irmãos, e a aparência é uma coisa tão fácil. Tão fácil. Eu tive nessa terça-feira uma experiência tão clara com a aparência. Depois que eu saí do posto, eu fui numa loja pagar um crediário. E eu cheguei lá, tagarelando, conversando, porque, irmãos, a Bíblia tem que se cumprir em nós. O choro tem que durar um momento e ele tem que passar. Você não acha que está errado? Está sempre chorando, sempre chorando. O que está acontecendo? A falta de compromisso com a palavra. Porque quem tem compromisso com a palavra tem milagre para viver. Eu achei engraçado que a esposa do gerente lá da Maranata, quando eu cheguei no caixa, falou assim: ai, que bom, você estava tão sumida. Quando você aparece aqui na loja, você traz uma alegria. E eu, dentro do meu coração, falei: ô Senhor, como é que dá para mostrar alegria se a minha alma está rasgada? E eu olhei, irmãos, para aquela situação e disse: realmente, a Bíblia diz: quando pensa que tu está fraco, tu és forte. Por que, crente? Porque o mundo tem que olhar para mim e para você, e tem que entender que nós temos um compromisso com o Senhor. E é uma vergonha, irmãos, hoje em dia, encontrar crente com compromisso com a obra do Senhor está mais difícil do que encontrar político de verdade, que fala a verdade. Irmãos, a comparação é bem besta, mas é bem verdade. Deus sabe. E eu fiquei pensando: Senhor, se nós tomarmos em nossas mãos aquilo que o Senhor nos entregou e fazer com excelência, você já pensou, irmão, se nós vamos ter, Marcilene, tempo de se ocupar com quem está gelado? Não vamos. Por quê? Porque nós vamos estar caminhando para Jerusalém. Porque nós vamos estar conscientes da nossa promessa, Ronaldo. A gente firme na palavra, fazendo a obra do Senhor, a gente vai estar assim: ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está tudo despecado, irmão Ronaldo, todo mundo caindo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho compromisso com a obra do Senhor, e Deus sabe quem eu sou. Eu não acredito que nós temos mais tempo, irmãos, de estarmos ocupados com o que pensam de nós. Mas eu acredito que chegou o tempo de nós nos envolvermos com um compromisso com Deus. E isso não adianta, ninguém vai conseguir forçar a ninguém. Porque orar é particular, ler a palavra é pessoal, irmãos. Desejo de Deus é particular. A lição hoje falou tanto sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu estava fazendo o meu almoço, quase falo em mistério fazendo o meu almoço. Eu comecei a imaginar, amor, um dia de Pentecoste sobre esse templo, irmã Marisete. Todos reunidos aqui em um lugar, e Deus batizando um, batizando o outro. Eu comecei a imaginar, Gisele, a alegria da salvação e o cheiro do céu. Mas eu e o pastor não batiza ninguém. É pessoal. Terceira atitude para terminar, que eu já passei, o pastor falou que ia puxar minha saia. Compromisso com a casa do Senhor. Aí, vamos usar aqui um adágio bem popular. Aí, pegou geral. Aí pegou geral. Porque a novidade, irmãos, do século presente, sabe o que é? Deus sabe que o que eu posso eu ofereço. Deus sabe que o que eu posso eu ofereço. Eu não estou empregado, não estou pecando, eu não estou fazendo nada de errado. Salmos 84:10.
84:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que noutro lugar, preferindo estar à porta da casa do meu Deus do que habitar junto à tenda dos ímpios. Um dia eu vi o irmão Ronaldo subindo bem cedo para o culto, esses dias agora, essa semana eu acho. Eu falei assim, nossa, uma hora que o menino está indo para a igreja. E o pastor falou uma coisa, Ronaldo, que me fez mudar de pensamento sobre tantas coisas, sabe? Ele falou assim, então amor, passou cedo, né? Aí eu falei, é. Ele falou, você sabia que essa é uma das razões que Deus faz na vida da pessoa um monte de coisa que a gente não entende. É uma coisa dele tomar banho cedo e vir para a igreja. E aí, irmãos, eu comecei a pensar, sabe do que, irmão Cícero? Da minha juventude, Jéssica. Ai de nós, se 6:30 da tarde nós não estivéssemos prontinho. A minha mãe tratava a gente como um pecado de morte. E ela dizia, que tipo de culto você vai oferecer para o Senhor, se nem desejo tem de chegar no culto? Irmãos, se for cobrar isso hoje, a gente é chamado de louco. Sério. Aí, irmãos, lá vai eu pro meu questionário de novo, Cássio. Aí eu pensei no meu papelzinho, né, na minha agendinha, colocar lá, quando eu me atraso, no que eu estava ocupando o meu tempo. É muito fácil atrasar, irmãos. É muito fácil atrasar. Mas a pergunta é, todo dia que eu atrasar, eu colocar lá, atrasei por isso. Já pensou, Ellen? Atrasei por isso. E deixar lá esticadinho para o compromisso que nós temos com o Senhor. Porque Ele entende. Aí nós temos que ir para o trabalho. E no trabalho, irmão Rogério, é 7 horas para assinar o cartão. Porque se não assinar, vai descontar do salário. O salário nos preocupa. Mas a nossa arabadaço de cova sébia, a nossa morada eterna, não. Já parou, irmãos, para pensar que nós estamos diante de um banquete que o Senhor disponibilizou, irmãos. Ele disse, olha, tudo quanto quiserdes, pedindo em meu nome, recebereis. Mas presbítero Jefferson, tem que andar na vereda do justo. Mas tem que servir em espírito e em verdade. Mas tem que ter desejo de adorador. Irmão, se eu e você começasse a entender que Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade não é cantar bonito, irmão, não é pregar com excelência, é dar a gratidão da alma a quem fez por mim. Mas missionária, a senhora não entende, eu estou tão embolada, ei, para quem é que você está pedindo ajuda? É uma pergunta que a minha alma tem gritado. Para quem hoje a gente está pedindo ajuda? Para quem falha, Marcilene? Para quem não consegue fazer? Esse dia eu falei para a irmã Cidinha, se a gente está crente, se a gente está firme, se a gente está na igreja, a gente não está dando fruto, por quê? Estamos firmes, estamos crentes, estamos cheios de unção. Não está dando fruto, por quê? Porque está faltando alguma coisa. Não estamos vivendo milagre por causa da frieza da igreja, não, irmãos. Por causa do nosso compromisso, que não está sendo em espírito e em verdade. Isso ninguém conserta para mim. Isso ninguém conserta para você. Para encerrar, eu quero ler Salmo 100. E o pastor vai orar por nós. Se você ir para sua casa hoje, irmãos, não porque eu disse, mas porque a palavra diz,
com desejo de um compromisso diferente. Eu quero profetizar de olho aberto para a tua vida. Os teus dias não serão ao mesmo. A tua semana não será a mesma. Vai acontecer algo sobrenatural na tua tenda. Eu creio no Deus que fala e cumpre. Salmo 102 vai dizer: servi ao Senhor com alegria e entra na sua presença com um cântico. Provérbios 4:18, se não falha a memória, vai nos dizer assim: olha, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Crente, sai do comodismo, sai dessa intenção de entender que Deus compreende o que não explica. Ele conhece a tua força e Ele sabe para que te escolheu. Que o Senhor Jesus possa operar em nós algo diferente, irmãos. O que, missionária? Desejo de morar com Jesus. A terra está ruim, aqui está esquisito. Não perde o teu céu, que aí vai piorar. Ganha o teu céu à força, mas entenda que para isso precisa viver a verdade do céu. Glória a Jesus. Vamos pôr sobre os pés, irmãos, para nós orarmos e despedimos a igreja em oração. Em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. E nós? Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Por quê? Estamos vivos. Amém? Porque estamos vivos. Porque estamos vivos. Levante a tua mão para o céu. Querido Deus, nosso Pai de bondade, nosso Deus de Israel, Senhor, abençoamos a sua igreja, abençoamos, Senhor, este culto, encerramos aqui essa noite, debaixo da tua graça. Eu ministro, Senhor, que esta semana, amanhã, segunda-feira, o Senhor tome conta do dia, tome conta da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Que o Senhor visite o sono, que o Senhor visite a casa, visite os filhos, visite o trabalho, visite, Senhor, o tráfego na rua, visite, Senhor, por onde cada irmão passar, onde quer que esteja, a tua mão esteja aguardando, estendida, livrando de todo mal, de toda perseguição. Meu Deus, visita o financeiro, visita, Senhor, as contas, visita o aluguel, visita, Senhor, os de perto, os de longe, mas aviva cada um, Senhor. Desperta a oração, desperta para a busca, desperta para o entendimento. Deus, Senhor, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todo sempre. Nos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.
assim.